E aí pessoal, beleza? Eu sou Samuel Pitilo, sejam muito bem-vindos ao canal Aprendendo Como Criar Jogos. Aqui a gente vai aprender a criar jogos e vai repassar adiante para que todos consigam aprender também, certo? E vocês vão ver as criações dos meus primeiros jogos ao vivo não, né? Talvez ao vivo, quem sabe, mas de primeira mão também, tá? Então, o que é que acontece? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que funciona a interface da Unity. É uma parada muito importante para a gente fazer. Essa aqui é a Unity. Depois que você instala lá o Unity Hub, se você não viu o vídeo, vai estar aqui nos cards e também vai estar no final do vídeo, provavelmente, porque vai ser uma playlist em conjunto com esse vídeo aqui. Mas o que acontece? Aqui no Unity tem várias interfaces, né? Tem aqui o Inspector, tem o Console, tem o Project, tem a cena, né? Tem a hierarquia e tem a aba Game. Na aba Game, deixa eu mostrar o que eu tava fazendo. Eu só tava testando uma física só do cilindro com o chão ali. Aqui eu só fiz uma parada bem simples, que foi colocar um Rigid Buddy e também um Capsule Collider aqui nessa cápsula, que basicamente foi tipo um protótipo. E aqui eu coloquei um Box Collider para ele não passar direto, tá? Então foi bem simples de fazer. Para fazer isso você tem que vir aqui na aba componentes, é bem simples, mas eu vou mostrar no decorrer dos próximos vídeos. Ok, vou dar um play só para vocês verem. Eu só fiz uma coisa simples de gravidade e chão, né? Não é uma coisa incrível, mas uma parada legal. Mas vamos lá para o ponto que é o vídeo. A interface. Na interface a gente tem vários atributos, como eu já falei. A gente tem o console, a aba Project, a hierarquia, a cena, o game e o Inspector, né? E também tem essas ferramentas aqui que elas são bem intuitivas. O Rotate Tool, ela serve para rodar. O Move Tool serve para mover. Quando você clica em um Game Object, aparece os eixos para você mover, que é o eixo Z, que é para frente e para trás, o X, que é para um lado para o outro, e o Y, que é para cima e para baixo. O Rotate aparece várias formas de você rotacionar o seu Game Object. O Scale, ele serve para você diminuir ou aumentar. Se você vier no meio, ele diminui uniformemente. Se você for do lado, ele aumenta e diminui de forma só para os lados ou para cima da mesma forma. Segue tudo o mesmo segmento, né? O Select Tool é o Rect Tool, na verdade, serve para você selecionar, tá? E o View Tool e o View Tool serve para você mover a sua tela de acordo com o que está acontecendo, tá? A aba Game basicamente é como vai ser visto o game a partir da câmera, que é um Game Object que serve para, tipo, como a câmera do jogo. Geralmente, deixa eu explicar de uma forma simples. Quando você está jogando um jogo em primeira pessoa, a câmera é você. Basicamente, a câmera é a cara do personagem, mas ela geralmente fica um pouco abaixo, fica aqui no peito. Você consegue ver as mãos ali, pelo menos, a arma. É basicamente isso. E quando você está jogando em terceira pessoa, ela fica um pouco mais para trás do personagem, que aí você consegue visualizar o personagem e ver o que ele está fazendo, né? Então a câmera é basicamente a sua visão de jogador, a visão que o player vai ter dentro do seu jogo. Caso seja um jogo de plataforma, você vai ter sempre uma câmera de lado vendo o que está acontecendo, né? E aqui na Game Object tem vários outros Game Objects muito importantes, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu vou só mostrar, vou fazer vocês entenderem a interface da Unity agora. Ok, vamos começar pela aba console. Na aba console é onde vai aparecer todos os erros e também os debugs do seu projeto. O que são debugs? Debugs são basicamente mensagens que você coloca propositalmente ou não dentro do seu script, tá? Por exemplo, aqui nesse script que eu fiz, eu deixei aqui uma inteira com o nome dinheiro igual a 100 e coloquei um debug.log para o dinheiro para mostrar aqui. Quando eu starto aqui, por não ter nenhum script no nosso cilindro, não aparece nada, tá vendo? Não aparece nada no debug. Mas aqui, vendo esse script, e eu não tá aberto, eu não vou abrir agora, eu arrastei aqui o script pro cubo e, como vocês podem ver, aqui na aba Inspector, cadê? Aqui, já tá aqui o script, tá vendo? E quando eu clicar em iniciar,
vai aparecer aqui um debug, que vai ser o total de 100. Por quê? Porque o dinheiro é igual a 100. E aí o debug mostra aqui o valor do dinheiro, certo? Então, basicamente é isso, para isso que serve o console. Também ele mostra aqui os debugs, que é essa caixinha, tá vendo? Os erros e os alertas e os erros fatais, tá? Geralmente esses erros acontecem para demonstrar que o seu script não está funcionando bem. Então, é normal, completamente normal. Isso não quer dizer que o seu jogo vai acabar, mas é um negócio que funciona legal. Agora, a aba Projects, cara. A aba Projects é onde vão estar todos os assets do seu jogo. Todos os arquivos do seu jogo vão estar aqui na aba Project. Seja lá imagens, seja lá o personagem do seu jogo, seja lá os seus próprios scripts do seu jogo. Todos os arquivos do seu jogo vão estar aqui na aba Assets, tá? Na aba Projects, tá? É bem interessante você ter noção disso, porque aí você acaba não se perdendo. Uma coisa que eu aconselho, mesmo eu tendo começado agora, mas uma coisa que eu percebi que é bom, é você sempre criar pastas selecionadas para cada coisa, para você se organizar, porque vai chegar um momento que isso aqui vai estar tão grande que você vai acabar se perdendo. E se for organizado, você não vai ter esse problema. Vai ter aquela demora, porque você tem que achar ainda algumas coisas, mas é importante ser organizado nesse aspecto. Outra informação importante é que se você entrar aqui na aba Assets, tem essa pasta Scenes. E dentro dessa pasta Scenes tem uma pasta chamada Sample Scenes. Essa Sample Scenes, ela é basicamente tudo isso que a gente está vendo aqui. É toda a nossa cena, tá? Então, ela é muito importante. Então, tente não deletar a Sample Scene, porque ela é muito importante, tá? O Sample Scenes, ele é basicamente vamos ver. O arquivo salvável. Pronto. Toda vez que você aperta Ctrl S aqui, você consegue salvar. É o arquivo do seu jogo, é o seu jogo bruto sendo salvado, por assim dizer. Tudo que você fizer dentro desse jogo, por exemplo, se eu tivesse fazendo um jogo aqui que esse cilindro ele tem que fugir de coisas caindo, tudo isso seria salvo dentro do Sample Scene. Então, o Sample Scene ele é muito importante para o seu jogo totalmente, tá? Ok, galera, agora vamos para a aba Cenas, né? Que é essa aba aqui que, querendo ou não, é a aba mais importante dentro da Unity para o seu jogo. Por quê? Porque dentro da aba Cenas, você vai fazer tudo. Tudo que você tiver de colocar dentro do seu jogo vai vir para a aba Cenas e é aqui que você vai organizar e vai ambientar o seu jogo. E vai criar, vai fazer os testes, vai ser tudo aqui na aba Cenas. Ela é muito importante para isso, tá? A aba Game, ela é a aba que mostra os seus jogos funcionando. Sempre quando você clica nesse play aqui, a aba Game ela é aberta automaticamente. Então, basicamente, é como se você estivesse dando play dentro de um jogo, tá? Ela é muito boa para testes pelo seguinte: se você fizer qualquer alteração aqui com o play ativo na aba Game, qualquer alteração, por exemplo, eu vou deletar aqui o chão e o cilindro que seria o personagem, tá? Se eu despausar aqui, automaticamente esse chão e esse cilindro eles vão voltar para nossa cena, porque foi deletado com o jogo em andamento, que é uma informação muito útil para você fazer testes, tá? Aí, como vocês puderam ver, tá tudo aqui, ó, tanto o cilindro quanto o chão. Caso você queira ver e visualizar melhor a cena, como eu estou fazendo aqui, você pode clicar no botão direito do mouse e apertar WASD para se movimentar. Mas também você pode usar o botão do meio do mouse pressionado, que você consegue fazer uma coisa parecida, mas não tão efetiva. Um lado bom é você usar os dois, né? Se quiser fazer movimentos mais para ter noção de como as coisas estão, você vem aqui no meio do mouse e aqui, se você quiser virar a direção que você está vendo, você clica no botão direito do mouse. Bem legal, eu vou deixar aqui do jeito que tá. Além disso, informações básicas, né, que acho que todo mundo já deve fazer. Quando você gira o scroll do seu mouse, você para trás você vai para mais longe, se for para cima você vai para mais próximo. Isso aí é básico, praticamente todo programa tem isso. Já na nossa janela aqui de hierarquia, ela é basicamente onde fica todos os game objects do seu projeto, tá? Todos os game objects, vocês podem ver aqui, todos aqui são game objects. Você pode criar vários tipos de game objects. Pode criar um game object vazio, que ele vai ser basicamente invisível. Você pode criar game objects 3D. E tem vários aqui. Tem até Ragdoll aqui, que depois eu vou dar
uma estudada a mais para entender. Tem um Terrain, que Terrain é o para você modelar. Nossa, é muito grande, que legal. Você basicamente ali você começa a modelar o seu mapa, né? Acho que o intuito é esse aí mesmo. Tem os efeitos que você pode colocar, efeitos, né, de acho que partículas. Olha lá. Percebeu? Legal, né? A luz, tem vários tipos de luz. Tem a direcional light, que é uma luz mais direcional, tá? Deixa eu puxar ela pra cá. Querido, venha pra cá. Venha pra cá. E é basicamente essa direcional light, ela é igual a que a gente já tem na nossa cena. Aqui tem a point light, que é uma luz que ela vai ficar em um lugar específico, como o nome já diz. Point light, né? Olha lá. Por exemplo, eu vou botar ela aqui para ficar bem em cima do nosso personagem. Muito bom para você fazer luzes, né, dentro do seu jogo. Aqui a light, a spotlight, ela já é uma que fica parecendo um cone, mais parecido com um farol de carro, né? Mais parecido com um farol de carro dentro de um jogo. Ela é bem icônica. Também serve para luz, né? Também serve para luz, eu acho bem interessante. Mas resumindo, deixa eu colocar em 2 aqui também, porque se não colocar em 2 ela não vai aparecer. Olha lá. Ela já tá aqui, ó. Tá vendo? Point light. Se eu aumentar mais, subir mais, ela pega mais lugares. Vou botar para cá. Pronto. Aqui você vê que ficou um círculo, né, no nosso game, no nosso chão. E também tem aqui a spotlight. Spotlight foi que a gente usou. A area light, se eu não me engano, é uma luz em uma área específica. Se eu colocar a area light em 2 aqui, eu não sei o que acontece. Deixa eu desligar, deixa eu te arrancar as outras para entender. Range botar 100. Eu não sei, cara. Olha lá, é isso. Aqui. Geralmente essa área light, eu não sei como é que ela é usada, mas talvez ela seja usada somente para aqui. Pronto. Para uma área em específico. Por exemplo, você vê que ela tem uma forma circular, né? Essa área light, ela tem uma forma circular. Talvez seja para simular objetos que tenham uma iluminação própria. Mas basicamente o que acontece? Todos os game objects eles ficam aqui, tá? Todos os game objects do seu projeto ficam aqui. Deixa eu colocar aqui uma point light, pelo menos para a gente ter uma iluminação, uma spotlight. E aqui também você pode controlar a área do spot, tá? É bem legal. Se você abrir aqui, ó, clicar nessas listas amarelas, você pode aumentar a área do spot. Bem interessante isso aqui. Agora, galera, vamos para a aba Inspector. O Inspector, ele serve simplesmente para mostrar quais são todos os... Deixa eu deletar o terrain aqui. Ele serve para mostrar todos os componentes que tem dentro de um game object ou até mesmo no script, como vocês podem ver. O script que eu fiz foi bem simples. Foi uma variável inteira de dinheiro com 100, com valor de 100. E eu pedi aqui embaixo para debugar o dinheiro, tá vendo? Debug.log dinheiro. Ok? Isso a gente vai chegar mais para frente, porque também vai ter aqui várias aulas sobre C# na medida que eu for aprendendo, tá? Então, basicamente, a aba Inspector, ela mostra todos os componentes dentro do jogo. Como você pode ver aqui, eu cliquei no cilindro que tem o nome de player, tá aqui. E aqui você pode fazer uma transformação também da escala, da rotação, da posição desse player, tá? Se eu mudar aqui, botar em 1, ele já muda de lugar. 0,1, tá vendo? Ele já muda completamente de lugar. Então, é uma parada muito útil para você fazer mudanças específicas, né? E também, além disso, como vocês puderam ver que a gente fez uma cenazinha aí no início,
Eu coloquei aqui um Capsule Collider, e um Rigid Body nele. O Rigid Body, ele serve basicamente para criar mais ou menos que uma gravidade para o Game Object, e o Capsule Collider é um colisor, entendeu? E para adicionar eles, eu vim aqui em AD Componente, vim aqui em Física, e aí aparece aqui, né? O de baixo tem um Box Collider, porque é uma caixa, é um cubo. E aqui o de cima tem um Capsule Collider, porque é uma cápsula. Basicamente é isso, galera. Basicamente é isso. A aba game já mostrei. A hierarquia eu já mostrei. Vocês já entenderam qual que é a hierarquia. Vocês já entenderam o que é que vem para a aba Projects. E já entendeu a funcionalidade do console e do inspetor, né? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham aprendido tudo. E se tiver alguma dúvida além disso, ou tiver alguma dica para melhorar aqui o conteúdo do canal, pode comentar aqui embaixo que eu vou ler todos, tá? Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima.